Santo és tu, Jesus. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Atos, o capítulo 2 e o versículo 42. Aleluia, Atos, capítulo 2, o versículo 42. Hoje, continuando a respeito do estudo sobre DNA da igreja e falando um pouco sobre oração, jejum e comunhão. Também neste domingo nós tivemos, graças a Deus, um culto abençoado e uma mensagem ministrada pelo pastor Timothy. Eles estão indo embora hoje, mas que Deus possa estar abençoando a viagem deles. God bless your trip back to US. Foi maravilhoso ter eles aqui. E no domingo também foi uma mensagem poderosa, amém? Atos 2, versículo 42 e 43 vão dizer assim: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Ore ao Senhor e peça para o Senhor falar contigo nessa noite. Senhor Jesus, Altíssimo Deus, nós estamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, vem falar aos nossos corações, Jesus. Fale, ó Deus, através da Tua palavra aos nossos corações. Muda o nosso ser, Jesus. Transforma quem nós somos, meu Pai. Que essa palavra possa nos transformar como pessoas, que essa palavra possa nos transformar como cristãos, que essa palavra possa nos transformar como noiva de Cristo, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, que possamos nos achegar e nos aproximar mais de Ti, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Esse é um dos versículos básicos que nós estamos tendo a respeito desse estudo sobre o DNA da igreja, sobre a igreja ter um DNA. E quando nós pensamos sobre a igreja ter um DNA, nós pensamos, como o Aaron falou na semana passada, o missionário Aaron falou na semana passada, nós pensamos sobre existir algo que defina a igreja, algo que traz uma definição para a igreja. E nessa passagem, nós vemos algo acontecendo que é poucos momentos depois, em relação a versículos, da descida do Espírito Santo, em que muitos se convertem ao Senhor. E a Bíblia vai trazendo algo de o que estava acontecendo na igreja naquele momento, o que estava acontecendo ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E uma das coisas que eles trazem é a respeito da oração. Em todo esse estudo de hoje, nós vamos ver algo que é a questão da comunhão. Ela está extremamente voltada a cada um desses pontos, seja a oração e seja o jejum. Aqui nessa passagem, nós vemos a comunhão sendo citada como segundo, ou seja, depois do ensino, depois da palavra de Deus, vem a comunhão, vem sendo trazida a comunhão aqui neste lugar. E quando nós pensamos em oração, a gente precisa principalmente pensar em definições, em conceitos, conceituar as coisas. A oração em relação a significado, nós vemos que é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, ou ainda um ato de louvor de um ser a um ser transcendente ou divino. Ou seja, a oração em si, a palavra oração, ela não é especificamente voltada a Jesus Cristo, ela é voltada a uma divindade, ou seja, a partir do momento em que você busca ter contato, ter uma ligação, seja fazer um pedido também, seja fazer um agradecimento, ou seja, até mesmo engrandecer. Às vezes a oração, você vai, às vezes, entrar na presença de Deus e falar com Deus, e às vezes naquele dia você não quer nem pedir nada, você só quer engrandecer e dizer que Ele é grande, dizer que Ele é bondoso, que Ele é maravilhoso. E mesmo que Ele sabe, e talvez a gente pense, olha, mas Deus, Ele sabe que Ele é grande, Ele sabe que Ele é maravilhoso, Ele sabe que Ele é grandioso. Mas quando nós declaramos e quando nós nos achegamos e falamos, olha, eu quero falar com meu Deus, eu quero declarar isso para Ele. É porque nós olhamos para Deus e falamos, olha, eu quero estar mais perto de Ti.
Eu sei que o Senhor sabe que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor sabe que o Senhor é maravilhoso, mas eu quero estar mais perto de Ti, seja só para falar coisas que o Senhor já saiba, eu vou me achegar na Tua presença, e eu vou falar contigo, porque eu quero falar contigo, eu quero buscar a Tua presença. E durante toda a Bíblia nós vemos muitos atos de oração, muitas situações de oração, de pessoas que oraram, que clamaram, e coisas aconteceram. Nós vemos o caso de Elias, que a Bíblia fala sobre o momento em que ele está com os profetas de Baal, e ele clama ao Senhor, e desce fogo do céu naquele momento em que ele estava com os profetas de Baal. Ali era um clamor de um homem que buscava e que era servo do nosso Deus, mas era o clamor de um homem, e algo grandioso aconteceu. Nós vemos várias situações, e na verdade, desde o início da humanidade, Deus ele sempre se mostrou, sempre se importou, e desejou se relacionar com o ser humano. Isso acontece através da oração. Desde o início, então, nós começamos a observar e nós vemos Deus ele tendo uma importância e observando e querendo se relacionar com o ser humano. E às vezes a gente fala, nossa, mas nós somos tão pequenos, tão falhos, mas o Senhor ele deseja estar em contato conosco, Ele deseja falar conosco, Ele deseja que nós estejamos buscando a presença dEle. E desde o início, então, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 8, vem falando sobre um momento em que Deus ele chega ali no jardim do Éden, e a Bíblia fala, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou a brisa da tarde, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Durante várias situações na Bíblia, nós vemos que existem vários tipos, ou talvez tipos não seja a palavra certa, mas objetivos de oração. Durante várias situações na Bíblia. E o primeiro que nós vemos é a oração de conversa, é a oração de relacionamento, de intimidade. E quando nós pensamos em relação a uma conversa, quando a gente compara a nossa vida humana mesmo, para quem seja na faculdade, seja na escola, uma coisa que é uma das coisas mais difíceis, que é muito ruim, é quando você muda de escola, ou quando você entra numa escola nova, ou quando você entra na faculdade, por exemplo, que talvez você não conheça muita gente. Então, pode até acontecer de você ir para uma mesma faculdade com um amigo seu, mas vocês estão fazendo cursos diferentes e você vai ter que se relacionar com pessoas. Você vai ter que conhecer pessoas. E, normalmente, a melhor maneira de você conhecer pessoas é você se aproximar dessas pessoas e conversar. E a partir do momento que você conversa, você estabelece uma comunicação com a pessoa e você estabelece uma ligação. A comunicação, ela basicamente traz uma ligação entre dois seres. A partir do momento que nós nos comunicamos com uma pessoa e nós estamos na faculdade, falamos, olha, eu preciso fazer amizades, porque vai ter trabalho em grupo, porque hoje se fala bastante do networking, né? Então, eu preciso também ter esse networking, seja no período da faculdade, seja para depois da faculdade. E eu preciso me relacionar com as pessoas. E normalmente a gente conversa, então a gente começa a puxar assunto. Às vezes a gente começa a puxar assuntos ali de uma coisa ou outra, e você vai começando a achar algumas coisas semelhantes. E você vai falando, olha, tal pessoa, ela tem mais semelhança comigo. Ela gosta de coisas que eu gosto. E você começa a se aproximar daquela pessoa. E em muitas situações, talvez você comece até a ser mudado por você se aproximar daquela pessoa. Algumas coisas que você fazia, ou algumas coisas que você não fazia, você começa a fazer. Outras que você fazia, às vezes você fala, vou deixar de fazer. Às vezes, naturalmente, não é que você decide, mas naturalmente o seu inconsciente decide isso, eu vou deixar de fazer. E a partir do momento que você se aproxima, você começa a se parecer mais com a pessoa que você se aproxima. Nós vemos... os irmãos que são casados vão saber isso mais um pouco, mas eu acredito que se eu perguntar para o Aaron como o Aaron era antes de casar com a Tiffany, ele era de uma maneira. E hoje, quase 10 anos, 9 anos, né? 9 anos depois, ele vai olhar e vai falar, olha, eu comecei a ser de uma maneira que eu não era porque eu aprendi com ela. E da mesma maneira, ela vai falar isso sobre ele. Eu aprendi com ele e eu comecei a ser de outra maneira.
E isso também é muito importante em relação a Deus. Quando nós vemos Deus ele chegando no jardim, nós vemos Deus ele se importando em querer estar falando com o ser humano. Nós vemos Deus ele se importando em se relacionar com o ser humano. E a partir do momento que nós começamos a olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero falar contigo, nós começamos a estabelecer uma comunicação, e essa comunicação começa a estabelecer uma ligação entre você e Deus. E a partir do momento que essa ligação é estabelecida, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você começa a se parecer mais com Ele. E você começa a se parecer mais com Jesus Cristo. E você vai falando, olha, tinha coisas que eu realizava, tinha coisas que eu fazia que eu já não faço mais. Porque você começou a se aproximar de Deus e Ele começou a te transformar nisso. A partir do momento que você se achegou mais a Jesus Cristo, você começou a pegar coisas dEle, elementos dEle. E Cristo começou a viver através de você. E já não é mais você simplesmente. Como Paulo ele falou, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, você começa a se aproximar mais do Senhor. Você começa a ser mudado, a ser moldado, a ser transformado por quem Deus é, por quem o Senhor Jesus é. Mas existem também outros tipos de conversa, outros tipos de objetivo da oração. Um deles é o de súplica ou de pedido. A Tiffany falou aqui sobre a questão do Grant, que nasceu recentemente, e eles não podiam, eles não conseguiam, ela não conseguia engravidar, e eles clamaram muito ao Senhor por isso. Hoje ele está aqui, ele é uma prova do que o Senhor fez na vida deles. Mas um caso muito parecido acontece na palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vemos falando sobre a oração de Ana. A Bíblia vai dizer que Ana, ela chegou no templo, e ela começou a falar com Deus e começou a suplicar a Deus. E ela falou, ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, então prometo que o dedicarei a ti, ó Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. Naquele momento ela se achega ao Senhor e ela começa a suplicar a Deus. Ela fala, Deus, eu estou clamando a algo que eu desejo, algo que eu acredito que vai ser uma bênção. E sim, Samuel foi uma grande bênção para o reino de Israel. Samuel foi uma grande bênção, até mesmo para as nossas gerações. Hoje nós aprendemos com muitas coisas que Samuel fez. E naquele momento, Ana, ela faz uma oração de súplica, de pedido ao Senhor. Olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa provisão do Senhor. Eu preciso da provisão de Ti, Jesus. E é muito interessante que normalmente, na nossa situação, normalmente nós, quando nós entramos na presença de Deus, nós começamos a orar, muitas vezes nós temos muitos pedidos, muitas coisas de pedir ao Senhor. Fala, Senhor, estou diante da Tua presença, me abençoa. E nós temos muitas coisas a pedir a Deus. Mas é muito interessante que Ana, quando ela chega, ela estava amargurada, ela estava triste, porque imagina uma mulher não poder ter filhos. Isso é algo ruim, a mulher não poder ter o sentimento de mãe. E ela se achega amargurada com essa tristeza, e talvez se a gente pensar na situação de Ana, se não tivesse esse registro de Ana, a situação mais provável de você pensar e de falar é de uma mulher chegar e reclamar com Deus. Falar, olha Deus, o Senhor não me abençoa, tantas mulheres podem ter filhos, eu não posso. Ou até mesmo de chegar e de já começar a pedir, de falar, Senhor, eu preciso de um filho, eu preciso ser mãe, eu preciso ter filhos e levar o nome da geração dos meus pais. E talvez seja a coisa mais comum que nós pensemos. Mas quando Ana ela chega, ela fala, ó Senhor Todo-Poderoso. Ela primeiramente ela engrandece a Deus. Ou seja, não importava primeiramente a súplica ou o pedido dela, importava o quanto Deus era grande, o quanto Deus ele era todo-poderoso. E no momento em que ela chega, ela declara, ó Senhor Todo-Poderoso. Basicamente ela fala, Senhor, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor tem poder para tudo. O que eu vou pedir aqui é nada para a Tua presença, é nada para o Teu poder. E ela fala, Senhor Todo-Poderoso. E ela se humilha, ou seja, a súplica, o pedido, exige que nós tenhamos que nos humilhar diante da presença de Deus.
Às vezes a gente chega para suplicar, para fazer um pedido a Deus, e a gente muitas vezes quer mandar em como Deus vai fazer as coisas. Mas nós precisamos nos humilhar. Ana, ela chega e ela fala, olha, ó Senhor Todo-Poderoso. Primeiro ela engrandece. Depois ela se humilha de uma maneira muito grande. Ela fala, olha, Senhor, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva. Além dela se humilhar, ela fala, se o Senhor quiser dar atenção para a minha humilhação. Ou seja, se o Senhor não quiser dar atenção para a minha humilhação, tudo bem. Mas se o Senhor quiser dar atenção para a minha humilhação, Senhor, ouve o clamor da tua serva. Ouve o clamor da tua serva. Ou seja, ela engrandece, depois ela se humilha. E muitas vezes nós chegamos diante da presença do Senhor, Senhor, e nós queremos mandar em como Ele quer fazer as coisas. É claro que nós precisamos buscar a autoridade espiritual, e em muitos momentos nós precisamos exercer a autoridade espiritual, de clamar em nome do Senhor Jesus e ter fé para que aquilo aconteça e saber que Deus vai fazer. Mas em muitos momentos de pedido e de súplica por coisas, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos engrandecer a Ele. Falar, olha, Senhor, este é o meu desejo. Se o Senhor quiser dar atenção para o meu desejo, amém, eu vou ficar muito feliz. Vai ser algo muito grandioso para mim. Mas se o Senhor não der, eu vou continuar glorificando ao Senhor, eu vou continuar bendizendo ao Teu nome, eu vou continuar adorando ao Senhor. E o segundo é esse de súplica e pedido. O terceiro também é relacionado a Ana, que é a respeito de gratidão, agradecimento ou reconhecimento. No capítulo 2, nós vemos o cântico de Ana, e Ana, ela vai agradecendo, ela vai engrandecendo ao Senhor, e ela vai reconhecendo quem o Senhor é. E ela falou, o Senhor é quem tira a vida, no versículo 6, o Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e da morte resgata. Não só nessa parte, mas em todo o capítulo 2, ela vai trazendo coisas ao Senhor e ela vai reconhecendo quem Deus é. Olha, o Senhor é poderoso para isso, o Senhor é quem, nesse versículo ela fala, quem tira a vida e quem dá. Outra ela fala, o Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta, ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressuscitar o abatido. E ela começa a ser grata ao Senhor e demonstrando a sua gratidão de formas de engrandecer ao Senhor. Jó também, nós vemos a situação de Jó, que já é um louvor para a grandeza de Deus. É uma oração de louvor para a grandeza de Deus. No final do livro de Jó, no capítulo 42, ele declara, olha, eu sei, bem sei, que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ele começa a trazer, durante todo o capítulo 42 ali, ele traz coisas e engrandece ao Senhor, mas para o final ele fala, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje já é diferente. Eu te conhecia de ouvir falar, contudo agora os meus olhos contemplam. Ou seja, eu vivi experiências que hoje os meus olhos contemplam. Eu fiz orações que hoje os meus olhos contemplam quem tu és. E é um louvor à grandeza de Deus. Mas, como eu falei no início, uma das coisas que mais trazem, talvez uma amarração, talvez, a esses três temas, oração, jejum e comunhão, é o terceiro tema, que é a comunhão. Porque a oração ela tem muito poder, e esses casos que nós vimos aqui são alguns dos casos de pessoas que clamaram alguma coisa, seja um pedido ou que exerceram autoridade espiritual, e coisas aconteceram. Mas nós vemos uma coisa, que Deus ele sempre prezou e valorizou, foi o clamor de uma nação. O clamor e oração da nação sempre chamou a atenção de Deus. Quando um povo ele se reunia e ele clamava a Deus em união, junto, grandes coisas aconteciam. E nós vemos situações, a palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas 7,14, que é uma passagem bem conhecida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Ele traz uma questão de um clamor de um povo. E no início do versículo, ele traz uma sentença que é o e se, que é o que a gente chama de condicional. É a condição. Ou seja, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse meu povo ele se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu.
ele traz uma condição. E ele não traz uma condição para Salomão, ele não fala, olha, se Salomão clamar, ele não traz se o sacerdote clamar, ele não traz se o sumo sacerdote clamar e orar, ele traz se o meu povo. A condição é se o meu povo. E ele demonstra isso, olha, é muito importante a comunhão, é muito importante a união do povo. Ou seja, ore sim na sua casa, entre no seu quarto, a palavra de Deus vai dizer, lá em Mateus, falando, olha, quando orares, entre no seu quarto, fecha a tua porta e ore em secreto, que o Senhor em secreto te recompensará. Tenha sim esses momentos de oração com Deus, mas entenda que a oração e o clamor de um povo, de nós como um povo unidos, pode alcançar muito mais do que somente a minha oração sozinha. O nosso clamor como igreja, como noiva de Cristo, pode alcançar grandes coisas. No livro de Juízes também nós vemos uma situação. No livro de Juízes, a Bíblia fala que na época, no último versículo do livro, vai dizer que na época não havia rei e cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que queria. E no livro de Juízes nós vemos isso acontecendo. Vários momentos em que pessoas se levantavam e depois o povo caía em pecado. E aí o povo clamava, a Bíblia fala que o povo clamava e se arrependia, e o Senhor ouvia eles e levantava alguém e livrava Israel. E aí depois acontecia que eles caíam novamente. E depois eles, sendo oprimidos, eles clamavam ao Senhor. O Senhor ouvia e mandava alguém para os livrar. E no livro de Juízes, por mais que o povo estava em desobediência, todas as vezes que o povo se arrependia e clamava a Deus, Deus ouviu o seu clamor. E levantava alguém para livrar eles. Ou seja, o clamor de um povo tem um poder absurdo, irmãos. O nosso clamor como igreja, o nosso clamor como noiva de Cristo por essa cidade tem um poder grandioso. O nosso clamor como igreja do Senhor por esse estado tem um clamor grandioso. Nós precisamos clamar e orar ao Senhor, mas nós precisamos também como igreja clamar a Deus. Nós precisamos clamar e nos arrepender a Deus dia após dia. O outro ponto que nós vamos ver é a questão do jejum. O significado de jejum é privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Ou seja, o jejum em si, a palavra jejum, o jejum, ele não tem significado nenhum. Eu falo jejum em si, isso eu vou explicar. Ele não tem um significado específico, porque é a falta de alimento num período determinado. Ou seja, o jejum, por si só, ele não tem valor ou significado nenhum. E uma das coisas que demonstra isso, que eu acho muito interessante, é a palavra café da manhã em inglês. A palavra café da manhã em inglês é breakfast. E o breakfast é o você quebrar o jejum. E você pensa, por que quebrar o jejum de manhã? Porque se eu estava dormindo, eu não estava jejuando. Mas sim, você estava jejuando, porque você passou um período de tempo sem comer. Desde quando você dormiu até quando você acordou, você estava sem comer. E no momento que você acorda, você, olha, vou tomar café, ou seja, eu vou ter o meu breakfast. Então eu vou quebrar o jejum, né? E eu acho muito interessante isso, porque demonstra isso. O jejum em si não significa nada. A palavra jejum em si não significa nada. Mas quando nós relacionamos o jejum a um propósito divino, o jejum se torna um ato de aproximação para com Deus e para com o seu reino. É um ato tanto de aproximação do nosso ser, de nós como seres humanos para com Deus, quanto um ato de aproximação do reino de Deus aqui na Terra. É um ato que é mútuo, que é a gente chama de uma estrada de mão dupla, uma via de mão dupla. Ou seja, é um ato de aproximação de nós para com Ele e é um ato de aproximação do reino de Deus também para conosco. Ou seja, se precisa ter propósito no jejum. Lá em Mateus, na mesma passagem que vai falar sobre a oração, vai falar em Mateus 6, 17, 18, vai dizer assim: Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejua, e sim ao teu Pai secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu não vou entrar muito no ponto de jejum, do que a palavra de Deus em si fala sobre jejum, porque estou trazendo a respeito dessa comunhão do povo, do jejum do povo. Mas, nessa passagem, só abrindo aqui um parêntese, se nós vermos
Jesus ele fala isso porque é um momento em que tinha muitas pessoas que gostavam de demonstrar que estavam jejuando. Ou também na passagem da oração, ele fala, olha, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu pai em secreto vai te recompensar. E quando ele fala sobre o jejum é porque tinha muitas pessoas que queriam demonstrar, que queriam orar em alta voz, que queriam jejuar para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. E tem até a situação de que quando nós vemos aquilo que Jesus conta sobre um homem que se achega e ele fala, olha, Senhor, eu jejuo tantas vezes por semana e eu oro tantas vezes ao dia. E o outro que chega na presença do Senhor, se ajoelha e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim. Era um momento em que o povo eles queriam demonstrar muito isso, queriam demonstrar, olha, eu jejuo tantas vezes, eu oro em alta voz, em público e tudo mais. Mas o Senhor ele fala, olha, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, e faz o teu jejum em secreto. Faz o teu jejum em secreto com o Pai, porque o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E a palavra de Deus também nessa mesma passagem vai falar, olha, esses outros que fazem tais coisas, eles já têm a recompensa deles. Que quando ele ora em alta voz e para que as pessoas vejam, quando ele jejua e quer demonstrar que está jejuando, ele já tem a recompensa. O povo vai olhar e vai falar, nossa, que legal, aquele é uma pessoa grandiosa, é um grande homem. A sua recompensa é aquilo, é a fala das pessoas, é o que as pessoas vão falar. Mas quando nós fazemos isso em secreto para com Deus, a palavra de Deus vai dizer que o teu Pai, o nosso Pai Deus, em secreto, Ele vai nos recompensar. E a recompensa que vem de Deus, ela é muito maior do que a recompensa que vem dos homens. A recompensa que parte dos céus, ela é muito maior do que a recompensa que parte dos homens. Nós vemos também a situação de Daniel. Daniel, no capítulo 10, versículo 2, ele fala que durante 3 semanas ele não comeu nada agradável aos olhos. E aí por isso que o jejum também ele é parcial. Não é que Daniel passou 3 semanas sem comer nada, mas ele não comeu nada agradável aos olhos. Tudo que agradava demais aos olhos dele, ele não comeu. Ele resolveu se abster, clamando a Deus por algo. E nós vemos Daniel em um momento em que ele clama e ele se arrepende pelo pecado do povo. Todo o capítulo 10, se você ler, ele vai trazer sobre a oração de Daniel pelo povo. E é interessante que em vários momentos Daniel ele fala, Senhor, nós pecamos. Senhor, o Senhor derramou da sua ira sobre nós. E eu lendo isso há alguns dias atrás, no mês passado, eu ficava, Senhor, por que Daniel está se incluindo no pecado do povo, sendo que ele é um dos que talvez seja, talvez não, que era um exemplo naquele lugar que não tinha que se incluir no pecado do povo, não fazia sentido algum. Mas, a partir do momento em que ele decide clamar pela sua nação, ele decide se arrepender pelo pecado do povo. Ou seja, ele sentia vergonha pelo pecado do povo. E essa vergonha fez com que ele se incluísse e que ele pedisse perdão. E nós precisamos fazer isso também. Às vezes a gente fica, olha, eu não vou assumir culpa de coisas que fizeram no passado. Mas o motivo de São Paulo ser de tal maneira é porque pessoas fizeram isso e aquilo. É porque pessoas tomaram tais decisões no passado. Olha, não importa quem tomou as decisões no passado. Se você está clamando por essa cidade, por esse estado, cabe a você se arrepender por este povo. Cabe a você se arrepender por quem está lá fora. Ou seja, não importa quem cometeu, agora não é momento de dizer quem cometeu, é momento de simplesmente tomar a culpa e pedir perdão ao Senhor. E nessa passagem nós vemos então Daniel clamando, Daniel fazendo um clamor e de jejum durante 3 semanas. Ou seja, é o jejum parcial com o propósito de arrependimento pelos pecados do povo. É necessário se ter um propósito bem determinado em relação ao jejum que realizamos. Da mesma maneira que Deus ele sempre prezou e valorizou a oração de um povo, como nós vimos no tema passado, no anterior, ele também sempre observou o jejum de uma nação. A Bíblia vai falar no livro de Jonas, sobre Jonas ter ido pregar em Nínive, tem toda a situação de Jonas ter desviado do seu caminho, mas ele vai pregar naquele lugar e quando ele chega naquele lugar, o povo aceita aquela palavra, e a Bíblia fala que aquele povo, eles jejuaram, e o rei daquele povo
quando ele ficou sabendo de tudo aquilo, ele decretou jejum de toda a nação. E o Senhor, ele perdoou o pecado daquele povo. Ou seja, o clamor de um povo, ele pode trazer arrependimento para toda uma nação. O clamor de um povo pode trazer arrependimento, pode trazer vida novamente a toda uma nação. Quando nós achávamos que talvez não teria possibilidade. Se nós pensarmos em Nínive, quando nós vemos a palavra de Deus falando, talvez você pense, meu Deus, mas não tinha possibilidade para aquilo. Não tinha possibilidade de arrependimento. E às vezes nós olhamos e nós falamos, mas o nosso país é muito difícil, porque começou desde quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e começou a ter tais atitudes, assim, assado. E nós começamos a duvidar do que Deus ele pode fazer. Nós começamos a olhar, é muito difícil, porque a nossa cidade é de uma maneira muito complicada, porque se você for no centro de São Paulo, acontece tais coisas. Olha, não importa o que aconteça, se nós olharmos para essa situação em Nínive, um povo clamou, um povo se levantou, e o Senhor perdoou o pecado do povo. Ou seja, não importa, comece a olhar para o que Deus tem para fazer, comece a olhar para o que Deus tem, e não para como é a situação em geral. Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram, essa semana, falando sobre a questão do Vale de Ossos Secos. Quando nós vemos o Vale de Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, se nós observarmos o vale em si, é um vale de ossos de pessoas que morreram e ossos que já estavam secos, já não tinha vida, não tinha possibilidade nenhuma. Porque talvez quando um corpo morreu ali numa sala de hospital e tentaram ressuscitar e não conseguiu com os aparelhos, talvez você pense, não, ali ainda dá para acontecer alguma coisa, porque você ainda vê esperança, porque você ainda vê o corpo. Mas quando você vê um vale de ossos que já estavam secos, você não vê possibilidade, você não vê esperança. E em muitos momentos, isso é em relação à nossa geração, em relação à nossa cidade, em relação ao nosso estado. Talvez você olhe e fale, olha, Senhor, não tem como, porque é muito complicado, é muito difícil a maneira como o nosso país é. Mas nós precisamos parar de olhar para os ossos secos e olhar para quem tem poder para ressuscitar ossos secos. Nós precisamos parar de olhar para onde não tem vida e olhar para quem pode dar vida e trazer vida a esses ossos. Aleluia, Jesus. No livro de Samuel também, 1 Samuel, a gente também vê uma situação em que o povo, eles começam a jejuar. Lá em 1 Samuel 7:6, vai dizer que reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram, pecamos contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Também foi um momento em que o povo jejuou e com o objetivo de se arrepender e falar, olha Senhor, nós pecamos contra Ti, nós pecamos contra o Senhor. Então, perdoa-nos, Senhor. E o terceiro ponto, que é o ponto que traz uma ligação em cada um desses dois, é o ponto da comunhão. A comunhão, o significado de comunhão é ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, no caso de comunhão de pensamentos. E é o segundo ponto em que Lucas ele registra no livro de Atos. Ele fala, olha, no ensino dos apóstolos, ou seja, os apóstolos, eles aprenderam com Jesus, ou seja, os ensinos dos apóstolos era sobre Jesus. Então, aprender sobre Jesus é o primeiro ponto em que nós, como igreja, como noiva de Cristo, precisamos. E o segundo ponto que ele traz é a comunhão entre os irmãos. E em cada um desses pontos, na oração e no jejum, nós vimos que a comunhão, ela tem um poder grandioso. A oração de um povo em comunhão, em união, ela tem um poder grandioso, ela pode fazer grandes coisas. Não por quem nós somos, não porque nós somos a igreja localizada na Moca, não porque nós somos alguma coisa, não é isso, mas por quem Ele é. Porque nós decidimos nos achegar a Ele e buscar quem Ele é. Ou seja, a comunhão, ela traz grandes coisas, a união, ela traz grandes coisas. Tinha uma coisa que o pastor Roberto, lá em Goiás, ele sempre costumava falar, era a questão de que uma brasa sozinha, ela tem a possibilidade de se apagar muito fácil. Mas várias brasas juntas, você pode fazer uma grande fogueira. Ou seja, quando você tem uma comunhão, você pode trazer uma presença muito forte, você pode trazer um fogo muito forte. Talvez você sozinho seja uma brasa, mas a partir do momento que você está em comunhão, você começa a poder trazer um fogo que não vem de nós, mas que vem do Senhor, porque nós estamos em comunhão.
Ou seja, um dos significados é a harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Depois do ensino, no caso, das lideranças, do que eles ensinavam, o ensino dos apóstolos, vinha a comunhão. Lá no capítulo 133 de Salmos, vai dizer, e o versículo 1, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A palavra de Deus vai nos trazer isso. E no final dessa passagem, se eu não me engano, no versículo 3, vai dizer que é nessa união, é nessa comunhão, que o Senhor ele ordena a bênção. Ou seja, é de extrema importância termos comunhão. Quando vemos Deus dando tanta atenção à oração, ao jejum e ao clamor de um povo, nós percebemos o quanto o Senhor Jesus ama a comunhão, porque é na união que Deus ordena a bênção. Eu coloquei essa frase aqui até entre aspas, porque é algo que eu tenho uma amizade que costuma falar bastante isso. Uma pessoa que costuma falar isso, olha, é na união que Deus ele ordena a bênção. E essa passagem demonstra isso. É na união que o Senhor ele ordena a bênção. Para que a igreja do Senhor, ou seja, nós, como noiva de Cristo, possamos nos aproximar mais e mais dele, nós precisamos estar em comunhão de sentimentos, de pensamentos e de ações, ligados em uma mesma fonte que nos fará chegar mais perto do nosso propósito como noiva de Cristo. E ontem Deus falou comigo através de uma coisa que aconteceu, eu achei bem engraçado, bem interessante. Quando a gente pensa em comunhão, às vezes muitas pessoas talvez tenham um pensamento, olha, talvez a comunhão é porque um irmão ele mexe, sei lá, com redes sociais da igreja, então eu também preciso mexer com as redes sociais da igreja. Não é exatamente isso, mas é uma comunhão de propósitos. Talvez você não tenha essa habilidade em relação à rede social, mas talvez você tenha uma habilidade em relação a canto, então você pode exercer algo para Deus, mesmo assim, em locais diferentes, estando em comunhão com o irmão que mexe nas redes sociais, ou que mexe no som, ou com um pastor, ou com o irmão que limpa a igreja. Você pode ter uma comunhão, mesmo estando eu vou usar a palavra posições, mas talvez em locais diferentes, locais de ações diferentes. Mas as suas ações, seja no que for que você estiver realizando, precisam ser direcionadas para o mesmo propósito. O irmão que estiver mexendo nas redes sociais precisa estar com as ações direcionadas para o mesmo propósito em que o pastor estiver, em que o irmão que estiver cantando, em que o irmão que estiver limpando a igreja, que é o propósito de resgatar almas para Jesus e de chegar até Jesus a cada dia mais. E uma coisa que aconteceu ontem, que me demonstrou isso, eu achei muito interessante. Eu cheguei em São Paulo em março e quando eu cheguei em São Paulo, eu passei 3 semanas morando aqui com os Quarries, aqui no apartamento. Depois eu passei um período na casa do pastor Roberto e retornei para cá tem pouco mais de uma semana. E juntando tudo, dá umas 4 semanas. Durante essas 4 semanas, eu só fui descobrir que tinha 2 tomadas embaixo da mesa ontem à noite. Eu fui descobrir que tinham 2 tomadas embaixo da mesa. E foi muito interessante que Deus falou comigo nisso, a respeito disso. Eu estava ali, eu normalmente quando eu estou preparando alguma coisa, que foi o caso de eu estava terminando de digitar esse estudo, eu gosto muito de colocar o fone e ouvir música. Então eu coloco o fone e começo a ouvir música, e é uma maneira boa de eu me concentrar. Eu começo a ouvir músicas ali e eu vou me concentrando, eu não me concentro na música em si, por mais que às vezes eu esteja cantando ali, eu me concentro muito no que eu estou escrevendo, no que eu estou lendo. E o meu celular começou a descarregar. E eu liguei ali na tomada e carreguei, né? Porque tem 2 tomadas embaixo da mesa. Uma dessas tomadas tem a extensão ligada nela. E nessa extensão tem 3 tomadas. Tem a do modem da internet e tem mais outras 2. E eu liguei meu celular lá. Só que o notebook começou a descarregar. E eu precisava ligar o notebook, que eu estava digitando no notebook. Ele estava servindo para o propósito que eu estava fazendo. E eu tive que ligar. E o que eu fiz? Eu vou colocar meu celular no quarto. Só que aí eu perdi a música para ouvir. Né? Eu coloquei o celular no quarto e liguei o notebook lá na extensão. E aí, quando eu liguei, eu tive que colocar um T. Então, acaba que as 3 tomadas só dava para usar 2. Então, eu tive que colocar o celular no quarto. E fiquei, né? Deixei, continuei digitando e tudo mais. E depois teve uma hora que eu estava assim, eu querendo ouvir música, eu já meio agoniado querendo ouvir música.
E alguma coisa aconteceu que eu abaixei, assim. Quando eu abaixei, eu vi uma outra tomada do lado da tomada em que está ligada à extensão. Eu fiquei, meu Deus do céu. Todo esse tempo eu não descobri. E eu peguei o celular, então, do quarto, liguei nessa tomada e continuei ouvindo música para me terminar de digitar o estudo. E quando isso aconteceu, Deus ele falou comigo de uma maneira, ou seja, tanto o meu celular quanto o notebook estavam funcionando para um propósito. Tanto o celular quanto o notebook estavam funcionando para um propósito, que era eu digitar o estudo. A fonte de energia dos dois, que estava carregando os dois, era a mesma, era a energia que corre aqui nesse lugar, a energia que corre na sua casa, é a mesma fonte de energia. Mas os dois estavam ligados em tomadas diferentes. Ou seja, mesmo em tomadas diferentes, mesmo em lugares diferentes, no sentido de posição, eles estavam servindo a um mesmo propósito e com uma mesma fonte. Isso também acontece na igreja do Senhor. Como eu falei agora há pouco, às vezes você vai ter a habilidade de realizar alguma coisa e um outro irmão vai ter uma outra habilidade. Ou seja, execute baseado na habilidade e no talento que Deus te deu. Mas a comunhão, ela se trata em, seja o que estiver mexendo numa rede social, seja o que estiver limpando a igreja, seja o que estiver cantando, seja o pastor, a comunhão, ela se trata de, em cada um desses pontos, nós estarmos em um mesmo objetivo e com uma mesma fonte de energia. Ou seja, a partir do momento que a fonte de energia espiritual de quem mexe nas redes sociais é a mesma fonte de energia do pastor ou de quem está tocando, ou seja lá o que for, nós começamos a caminhar em uma mesma direção, em um mesmo propósito, rumo ao mesmo propósito. Nesse caso de ontem, os dois, ligados em tomadas diferentes, estavam servindo o mesmo propósito. Mesmo que eles não pudessem estar na mesma extensão, eles estavam servindo o mesmo propósito. E a comunhão se trata disso, de nós servirmos ao mesmo propósito, como noiva de Cristo, como um corpo. A Bíblia ela vai dizer, em um momento Paulo ele vai falar, lá em Coríntios, ele vai falar sobre a questão de, olha, a mão não pode dizer que não quer ser mão. Ou seja, cada um, quando você pensa em membros do corpo, cada um tem uma função. A sua mão tem uma função que o seu pé não tem. O seu pé tem uma função que o seu joelho, por mais que seja próximo, não tem. O seu joelho tem uma função que o seu ombro não tem. O seu ombro tem uma função que o seu pescoço não tem. Ou seja, por mais que sejam partes diferentes, a partir do momento em que eles estão ligados como um corpo, eles seguem um objetivo. Se eu quiser chegar ali naquela porta, eu vou utilizar os meus braços, eu vou utilizar o movimento das minhas mãos, eu vou utilizar os meus pés e os meus joelhos, todos direcionados a um propósito, que é o de chegar à porta. Mesmo utilizando coisas diferentes no meu corpo, eu vou buscar chegar nesse propósito. E a partir do momento que você está ligado, e que nós, como igreja de Cristo, estamos ligados como um corpo, nós podemos chegar mais perto do propósito de Deus. Nós podemos nos aproximar mais do propósito de Deus. E como nós vimos durante esse estudo, a oração em conjunto, a partir do momento que nós, como igreja, como noiva de Cristo, começar a nos unir e nos ligar como um corpo e clamar a Deus por uma transformação, o Senhor ele vai nos ouvir, porque nós vamos estar em comunhão buscando o mesmo propósito. A partir do momento que nós, como igreja, como noiva de Cristo, começarmos a jejuar em um mesmo propósito, em uma mesma direção, o Senhor ele vai nos ouvir, porque nós estamos em comunhão e ligados como um corpo no Senhor. Ou seja, um corpo ligado em uma mesma fonte de energia, que é o Senhor Jesus. Amém? Fique de pé nessa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar isso a Deus. Senhor Jesus, começa a trazer comunhão em nosso meio. Começa a trazer uma ligação que nós, de nós mesmos, talvez nós não consigamos criar, mas que o Senhor pode trazer. Começa a trazer uma união para que nós, como igreja do Senhor, possamos clamar e buscar ao Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus e Altíssimo Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai, como igreja do Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, buscando a Tua face, Jesus. Senhor, nós clamamos como igreja do Senhor, Jesus. Começa, ó Deus, a fazer grandes coisas, Pai, na nossa cidade, Jesus. Começa a fazer grandes coisas no nosso bairro, Jesus. Começa a fazer grandes coisas no nosso estado, no nosso país, Jesus.
Começa a alcançar vidas, Jesus. Começa a alcançar corações, meu Pai, que neste momento nem sabem que talvez nós estamos orando por eles. Começa a alcançar pessoas, ó Deus, que neste momento, ó Deus, estão perdidas e nem sabem que nós estamos clamando, ó Deus. Que o nosso clamor como igreja, Jesus, que o nosso clamor como povo do Senhor, que o nosso clamor como noiva de Cristo, meu Pai, possa chegar até os céus, possa chegar até o Senhor, Jesus, possa chegar até os teus ouvidos, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, alcançar o objetivo que o Senhor trouxe para nós, que nós possamos alcançar, ó Deus, o objetivo que o Senhor coloca nos nossos corações, ó Deus, como igreja de Cristo, Jesus. Traz união, traz ligação, Jesus. Que possamos ser um corpo, Jesus, ligado, unido, Jesus, vivendo em comunhão, vivendo em amor, buscando um mesmo propósito, buscando uma mesma direção e buscando um mesmo objetivo no Senhor, Jesus. Que possamos clamar dia após dia como um povo. Que como um povo possamos clamar dia após dia, Jesus, pelo Senhor. Clamar dia após dia pela transformação, Deus. Não importa, Jesus, como esteja a nossa cidade. Não importa, Deus, se talvez quando nós olharmos para o nosso estado, Jesus, nós não vemos possibilidade. Não importa, Deus, se as coisas estejam tão difíceis, Jesus. Mas o que importa, Senhor, é que nós olharemos para Ti. Nós olharemos para quem tem esperança. Nós olharemos para o Senhor, Jesus. Nós estaremos direcionados, ó Deus, diante da Tua presença, Deus. Em o nome do Senhor Jesus, exaltado é o Teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos por estarmos juntos na Tua presença. Te agradecemos por buscarmos a Tua presença. Nos ensina mais de Ti, Jesus. Nos ensina mais do Senhor. Nos ensina mais de quem Tu és, Jesus. Pelo poder do Teu nome, eu Te louvo e Te engrandeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Missionário Ara, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Que palavra maravilhosa que ficou gravada em nossos corações. A ideia de fazer mês por mês um assunto, né, é para que a igreja se fortaleça cada vez mais nos básicos, né, porque os básicos são muito fáceis de perder o foco, né. O DNA da igreja, como assim a gente falou na última lição, o DNA tem a responsabilidade de transmitir e de replicar informação. E se houve uma falta no DNA, o corpo inteiro não vai crescer da forma que foi desenhado a crescer. Então, por isso, nós temos que olhar o que diz a palavra do Senhor. E olhar que isso é o nosso DNA. Oração, jejum, comunhão. Nosso DNA não vem de concílios, não vem de organizações, mas vem da palavra de Deus. Amém? Que palavra maravilhosa na presença de Deus. Nós esperamos que isso tenha ajudado vocês, que vocês se sentem fortalecidos por causa disso. Amém. Obrigado por terem vindo aqui. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui. E também no domingo de manhã, às 10 horas de manhã, vamos estar voltando aqui para fazer o culto aqui na Moca, às 10 horas de manhã. E também na semana que vem, queremos lembrar vocês e os irmãos, nós, eu e o Jonas, e talvez de vez em quando o Zezinho e a minha esposa, né? A gente vai estar indo para Brasilândia durante a semana para fazer uma semana de consagração e oração, porque a igreja lá na Brasilândia que vai estar abrindo 23, não neste domingo, mas no domingo que vem, dia 23 às 18 horas. O espaço vai ser limitado, né, por causa das restrições, então estamos querendo que os visitantes consigam chegar, mas lembre disso para que nós possamos orar, né, para que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Amém? Vai ter uma igreja aqui em São Paulo, na Moca, e vai também ter uma igreja lá na Brasilândia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, te guardem, para que vocês possam voltar em segurança e paz, e que a sua semana seja abençoada na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, irmão Jonas, pela palavra. Que Deus continue abençoando e usando você, em nome de Jesus. Deus abençoe todos.